Oi, Carol, bora. Bom dia para você, uma ótima sexta-feira para todo mundo que está com a gente. A política e a economia tiveram que se entender, mas acho que a política falou mais alto, né, Carol? Pois é, né, Isabel? Porque ano que vem é ano eleitoral. O quanto que esse componente político eleitoral influenciou nessas contas, hein? 100%, Carol. A gente teve um belo acordo nessa hora, como estava todo mundo interessado, o governo precisando dessa lei, que é a que pavimenta a votação seguinte do orçamento, e o Congresso Nacional de olho nas suas emendas parlamentares, conseguiram, no meio de uma baita crise entre os poderes, né, de descontentamento do Senado com o Palácio do Planalto, na Câmara a coisa estava um pouco mais esfriada, mas também tinha rusga da presidência da Câmara com o Palácio do Planalto. No meio de tudo isso, uma trégua, digamos assim, para que eles pudessem discutir e votar a lei de diretrizes orçamentárias. E fizeram isso se entendendo em uma troca de favores. Por que a gente fala isso, né? Para os parlamentares, esse ano tem um diferencial e que ajuda a explicar muito o porquê tem um compromisso a mais, digamos assim, e menos risco em não deixar votação de orçamento para o ano seguinte, como aconteceu com o orçamento deste ano de 2025, que foi votado neste próprio ano, lá em abril. A ideia é que você consiga pavimentar tudo isso, sobretudo porque, se não é aprovado, como é que os parlamentares iniciam um ano sem o dinheiro das emendas parlamentares? Ano eleitoral? Não dá, não. Então, o que eles fizeram ontem foi um belo de um acordo, inclusive com uma centralidade também para a questão das emendas parlamentares, com a obrigatoriedade de um calendário de emendas para pagar a maior parte ali no primeiro semestre. É claro que é importante lembrar que a lei eleitoral também dita regras sobre isso, você não tem essas liberações no período muito próximo da eleição e os parlamentares, claro, precisam do dinheiro dessas emendas para chegarem lá nas suas cidades, nas suas bases regionais e aplicarem o dinheiro dessas emendas em pontos que possam ser bastante populares e trazer um pouco do trabalho do deputado sendo mostrado para aquela população que pode devolver com votos nas urnas em outubro de 2026. Então, esse calendário vem muito numa linha de trazer uma obrigatoriedade para o governo e você não correr o risco de repente, esses parlamentares terem essas emendas atrasadas, porque isso prejudicaria muito eles nesses projetos eleitorais para 2026. Do outro lado, o governo também vai ter um pouco mais de facilidade em relação ao cumprimento da meta fiscal, podendo olhar para o piso e não necessariamente para o centro da meta. Também teve uma diferença em relação à meta no que tange às estatais. A gente está vendo o quanto está delicada, por exemplo, a situação dos Correios, com baita rombo, uma situação de empréstimo que ainda está pendente, ainda não se sabe ao certo o que vai acontecer com o futuro dos Correios, porque o Tesouro deu uma travada nas negociações, as taxas estavam muito fora da ordem da tabela que o Tesouro trabalhava, então ainda está uma situação pendente da gente saber se esses empréstimos vão ser viabilizados via bancos ou se são os próprios cofres públicos que vão ter que orçar e lidar com este prejuízo dos Correios, tirando o dinheiro do próprio bolso para poder bancar isso. E um outro ponto que chama a atenção também, que já tinha sido definido lá na Comissão Mista de Orçamento, é o fundo eleitoral mais farturento para 2026. Então, a previsão inicial do governo era de 1 bilhão, os parlamentares conseguiram aumentar em 4 bilhões. E aí, com isso, Carol, vamos dizer assim, que a troca de favores funcionou, todo mundo sai mais contente e isso pavimenta a votação do orçamento nessas próximas semanas, antes do Natal chegar, e com isso a gente inicia o ano de 2026 diferente do cenário que a gente iniciou o ano de 2025, com um pouco mais de alívio, mas com muita costura política para chegar nesse alívio para todos os lados e, claro, com muito interesse também
naquilo que vai ser mostrado ao eleitor nos projetos eleitorais de 2026.